Safras de Histórias, e nós vamos conversar hoje sobre expectativa de produção para a safra 2025. Converso com especialistas e engenheiros agrônomos aqui da região do Cerrado Mineiro, das cooperativas Expocacer, Monticer, Cocacer Araguari. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para que vocês se apresentem e falem um pouco da trajetória de vocês no campo. Meu nome é Priscila Loire, eu sou engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Atuei durante muitos anos com a docência, então dei aula de café durante muito tempo. E recentemente assumi um cargo na Educampo, né, na região de Monte Carmelo, para um projeto que eu sempre tive uma admiração muito grande, que é o projeto Educampo, e que tem mudado a minha mentalidade e construído aí muitos benefícios em prol do produtor na região que a gente atende. Porque o Educampo a gente entende que nem sempre a decisão agronômica é decisão econômica. Então, a todo momento, nós somos forçados a repensar sobre as estratégias, sobre a viabilidade econômica de cada técnica. Só para você ter noção, hoje, cada receita que eu faço, eu me pergunto quanto que isso está custando para o produtor, qual que é a viabilidade, o que eu posso fazer para melhorar. Então, a gente percebe que todos esses indicadores em conjunto conseguem melhorar a performance da fazenda e melhorar também o desempenho rural. Obrigada, Priscila. Eu me chamo Vitória, sou engenheira agrônoma também, sou mestre em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia. Estou como consultora do Educampo desde 2017, né? Comecei em Monte Carmelo, junto à Moca, passei pela Monticer e atualmente, há um ano e meio mais ou menos, estou em Araguari, pela Cocacer Araguari. Hoje eu atendo um grupo de 18 produtores, são 20 fazendas, são praticamente 3.000 hectares. E o que a Priscila falou é muito importante, a gente passa a fazer parte da vida desses produtores, estar com o pé lá dentro, né? Fazer parte de cada negócio, né? A gente acaba criando um carinho, uma amizade, mas levando em consideração o que a gente faz, que é o trabalho financeiro e técnico dentro da consultoria do Educampo, né? E com muita atenção, né? A gente fica tentando ponderar com o produtor. Nem sempre o ótimo produtivo e o ético econômico estão alinhados, né? Então, o nosso trabalho é justamente esse, né? Da direção, dar informação para a tomada de decisão desse produtor. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer o convite por estar participando com vocês aqui mais uma vez. Meu nome é André Gentili, já tive a oportunidade de participar aqui de outros podcasts. Gostaria de trazer um pouco aí do que a gente tem vivido nos últimos dias, né? Uma situação desafiadora, né? Preocupante. Então, acho que vai ser muito importante a gente ter essa diversidade aqui de regiões que representam a realidade do Cerrado aqui para a gente poder falar um pouco disso. É uma situação que nos surpreendeu, né, de forma negativa. A gente tinha boas expectativas para a safra 25. Quando iniciamos a colheita lá da safra 24, as lavouras vinham bem, com potencial, e depois foram acontecendo esses fatores que nos levaram até a atual realidade, né? Bom, o tema é expectativa na produção, né, de cafés para a colheita 2025. E nós queremos entender um pouco dessa diversidade, como você colocou, André, da região do Cerrado Mineiro. Por isso, convidamos especialistas de diferentes regiões. E eu queria saber de vocês, assim, quais são as principais características das regiões que vocês atendem? Ana, então, assim, o Cerrado ele tem uma diversidade de ambientes de produção que favoreceram algumas fazendas e desfavoreceram em muito outras propriedades. Hoje eu tenho uma atuação aqui no Cerrado dentro de 7 municípios diferentes, então eu estou vivenciando isso muito intensamente. A interação do ambiente de produção que a fazenda se encontra, com as cultivares que tem lá, com o manejo que tem lá e a resposta que a gente teve. Hoje a minha área é 35% irrigada. As áreas tanto da Priscila quanto da Vitória são a maior parte irrigada, eu acredito, né? Que elas estão na região de Araguari e Monte Carmelo, que representa a maior parte irrigada do Cerrado, né? E aqui no município de Patrocínio também fica em torno disso, em torno de 35% da área irrigada, talvez 40%, e a gente está vivenciando uma coisa
que está nos assustando demais, né? Então, nessas diferentes fazendas que eu atendo, tem fazendas que estão acima de 1.000 metros de altitude, fazendas que estão a 800 metros de altitude. É, as perdas foram diferentes para cada uma delas, né? Tem propriedade que eu tive perdas que eu estimo que estejam na casa de 15%, e propriedades que já estão com perdas que eu estimo que estejam na casa de 70% em relação às nossas expectativas iniciais, né? Então, acho que vai ser importante a gente falar disso. Na média, o que eu cheguei foram a perdas de produção médias dentro dos produtores que eu assisto de 30%, mas é nessa realidade que eu te falei. Fazenda perdeu 70%, fazenda perdeu 15%. A gente fala assim, todos nós somos da cafeicultura, mas cada fazenda tem uma realidade, né? Isso aí a gente pode observar essa configuração, até mesmo dentro da mesma fazenda, né? Que realidades distintas, né? Eu poderia dizer que a gente tem uma vitrine em cada uma dessas fazendas. Só complementando um pouquinho o que o André falou, né? A gente fala aí de regiões irrigadas, hoje 100% das minhas propriedades que eu atendo são irrigadas, porém, nós estamos numa área de muito conflito, tá? Uma área que a maioria das propriedades não consegue irrigar 50% do que é a demanda hídrica para o período. Nós estamos numa região em que determinados meses do ano o conflito é tão intenso que as bombas são lacradas, então o produtor tem outorga, mas ele não pode irrigar. Inclusive, tem fazendas que ficaram 15 dias, 20 dias com bomba lacrada no pico de florada, ou seja, no momento que a gente mais precisava da água. Então, assim, quando a gente fala irrigada, a gente precisa entender também qual o cenário que a gente está inserido. Monte Carmelo hoje é o maior município irrigado por área plantada de café, porém a área de maior conflito. Então, quando a gente fala irrigada, pode ser que a Vitória, né, lá em Araguari, ela contraste com áreas irrigadas, mas com uma realidade muito distinta. Então, a gente percebe que na maioria das vezes a gente não tinha água suficiente para manter, nós estamos falando do déficit hídrico mais precoce da história, então jamais a gente imaginava, a gente falava que ia chover em várias épocas do ano, não choveu, e isso se estendeu, então as lavouras sentiram muito. E o segundo fator, talvez um dos mais importantes, foi a questão de temperatura, né? A gente está vindo de um fenômeno climático, que é o El Niño, infelizmente, temperaturas muito altas, o inverno não fez frio. E tem outra característica. Mesmo. Os únicos 3 dias que fizeram frio, geou. Então, assim, esse ano foi muito atípico do que se esperava em termos de cafeicultura. A gente bateu os recordes de tudo que podia dar errado, né? Tudo. Tudo que podia dar errado. Exatamente. Assim, acho que isso explica até as variáveis que a gente está tendo em termos de preço. Porém, assim, tudo que a gente dizia que não ia acontecer, o que ia acontecer, esse ano foi bem diferente. Como a Priscila disse, realmente 100% das áreas que eu atendo é irrigada, né? Atendo aí algumas fazendas na região de Monte Carmelo, onde nós chegamos a ter 160 dias sem umidade nenhuma, sem chuva nenhuma, tá? Fazendas com áreas de captação em córregos, rios, onde a outorga é coletiva, que realmente houve esse travamento de bombas. Então, a gente não tive, mas conheço produtores que ficaram 60 dias sem possibilidade de captação de água. Então, a importância de quem tinha reservatórios na propriedade em manter ou escalonar, né, tentar salvar alguns talhões, né, dentro da própria propriedade, né, que foi o que muito aconteceu. Na realidade que eu estou vivendo atualmente, Araguari, Indianópolis, Uberlândia, tem uma fazenda em Paracatu também, tá? Então, umidade... regiões mais quentes, né? Mais quentes. Foi bem quente, tá? No entanto, a nossa água foi suficiente, mas mesmo assim tivemos perdas, tá? Eu acredito que em torno de 10%, 15%. Mas essa propriedade em Paracatu é quente, mas tinha água. Justamente. Conseguimos fazer o que podia ser feito dentro das possibilidades, tá? Mas mesmo assim, a perda não foi... a fazenda não saiu ilesa, até porque o que mais influenciou lá foi as altas temperaturas. A florada que veio com a chuva, o que não tinha sido feito com a irrigação anteriormente, com a chuva, as altas temperaturas vieram em cima. Então, eu observei que essa perda maior, principalmente nos ponteiros, né, nos botões, foi pelas temperaturas altas. Além do impacto, falta de água, ela ainda teve esse altas outro impacto que seria justamente. A temperatura. Algumas áreas da região de Araguari, Indianópolis, mesmo irrigadas, produtor com água suficiente, também nós tivemos perdas. Né? Então, assim,
que a gente havia conversado um pouco mais cedo, eu tenho fazendas de diferentes realidades, dentro da mesma fazenda, realidades distintas, né? A gente tem talhões que não perderam tanto, ou que estão dentro do que a gente tem uma primeira estimativa lá atrás, mas no geral também eu tenho produtores que vieram sofrendo de eventos passados, né, de geadas, sofreram uma geada dia 10 de agosto, né, esse ano, né, algo inesperado também, e que vem se arrastando, né, esses problemas... Desde 2021, né, Vitória? Então, assim, isso é uma coisa que preocupa, porque a pessoa vinha com o fluxo de caixa comprometido, né, por não ter café, renovou a fazenda e esse ano, que deveria ser o ano de alta produção, né, que ele recuperou as lavouras, teve esse incidente também, né, os 3 dias de frio que teve. Infelizmente. Gil, agora, uma coisa também que eu acho que é legal a gente discutir, Ana, mesmo em áreas irrigadas, né, as áreas mais baixas, no meu ponto de vista, sofreram mais, sabe? Então, assim, tem muita área aí de 800, abaixo de 900 metros, principalmente, que mesmo irrigado, a perda foi muito significativa, né? E são as áreas também que acabaram que sofreram com a geada em 21 e sofreram com essa pequena geada agora em 24, né? Então, às vezes a nível de fazenda e às vezes algum nível de talhão, né? Fazendas maiores tem os talhões que são pontuais aí também que aconteceu, né? Então, eu acho que também a gente tem que enxergar isso aí, que vem acontecendo desde 2021, desde a safra 2020, a gente já não tem mais uma grande safra de café, essa safra fica sendo jogada para frente, a gente cria expectativa e não tá alcançando. Só nossa não, do produtor também. Principalmente do produtor, que ele tem que, é um momento da gente fazer uma reflexão, né, entender os talhões, o real potencial de produção, o nível de investimento que deve ser feito em cada talhão, cauteloso, né? ser mais cauteloso. Apesar dos bons preços de café, muitas fazendas não vão participar desse mercado por não terem o café, né? Então, acho que é um momento de ter uma reflexão, tanto nossa quanto dos produtores, equipe da fazenda, entender o que a gente pode otimizar da propriedade e algumas áreas que, dentro desses últimos 4 anos, não responderam, será que é o local de ter café ali? A gente não deve procurar outra oportunidade. Tem muita fazenda ainda que tem alguns lugares mais altos, que são pastagem, um pouquinho mais declivoso ali, mas dá para plantar café. O produtor repensar isso aí com carinho para entender se talvez nessa área que tem mais risco de geada não entram cereais ou alguma outra cultura e ele mude as áreas de café dele, né? Porque assim, a gente também tem que ressaltar a importância de se produzir café, né? A gente tem que continuar com essa cafeicultura forte que a gente tem no Cerrado e é importante que tenha café, mas vem acontecendo esses problemas. Bom, e assim, um comentário que eu gostaria de tecer e uma frase que eu trago para mim é que a gente tem que ser realista, né? Realista significa que o cenário de 2024 ele pode se repetir. Então, o que a gente tem feito para se preparar em relação a isso, né? Eu falo que todos os anos os produtores rezam pela chuva. Hoje eu rezo para que todos tenham condição de irrigar, para que todos, né, se planejem para a construção de um reservatório para armazenamento de água, que invistam, né, dentro da lavoura, em cenários, enfim, matéria orgânica, outras coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar os problemas climáticos. Então, eu acho que mais importante que a gente falar dos problemas que a gente tem é entender o que o produtor está fazendo para minimizar esse problema no futuro. A gente tem que estar preparado para isso. Como ele está se planejando para isso, né? Eu acho buscar uma solução, né? Eu acho que isso que o André falou, esse é o momento, acho, para a gente sentar com cada produtor e, infelizmente, mostrar a dura realidade, né? Sim. Que a gente tinha uma expectativa muito boa para 25, né? Devido a todos os eventos que nós comentamos anteriormente, mostra alguns produtores, casos específicos, não são todos, né? E não é, no geral, a fazenda, alguns talhões dentro da própria fazenda, né? E entender essa realidade de cada um, se planejar e tentar trazer isso. Estratégias agronômicas, né? A parte de gestão, que é o que a gente pode contribuir para minimizar isso, né? Fazer um planejamento a curto prazo, né? Porque o ano 25 já tá aí. Já tá em andamento, né? Para frente, porque eu acredito que cada vez mais, na minha percepção, nós vamos viver por isso mais vezes, tá? Esses próximos anos, dentro da cafeicultura,
isso vai ser cada vez mais frequente. Existem alguns estudos, inclusive, que ditam que a partir de daqui 20, 30 anos, já se tem a possibilidade de não ter tanto café produzido, justamente em relação a essas variedades geográficas que a gente está falando. Então, tem alguns locais que já não tem água. Tem alguns locais que estão se tornando cada vez Mais mais marginais, né? inaptos Uhum. para a produção. Então, eu acho que mais importante do que avaliar o cenário é se programar e se planejar para lidar com isso no futuro. Então, é uma pergunta que eu deixo para os produtores. O que vocês têm feito para se preparar em relação a isso? Entendeu? É uma coisa que vai acontecer novamente. Vocês acreditam que as práticas sustentáveis, elas podem auxiliar o cafeicultor nisso, nesse preparo para o futuro? Como é que o Educampo vem trabalhando isso junto aos produtores em cada uma das regiões que vocês atendem? Então, Ana, assim, eu acredito que até certo ponto do déficit hídrico, tudo que você faz, manejo, aplicação de composto orgânico, você investir no desenvolvimento radicular para superar esses estresses, tudo isso é válido. Mas a situação que a gente passou esse ano, ela foi tão, ela foi tão intensa, como a Priscila comentou, tanto a falta de chuva, quanto a falta de água para irrigação, como a Vitória falou, e principalmente a temperatura, independente do manejo que o produtor fez, ele foi afetado. Sim, os manejos, as boas práticas, conservação de solo, a boa condução da planta, uma arquitetura de planta bem conduzida, o manejo bem feito, fitossanitário equilibrado, essas práticas, elas ajudaram o produtor, sim. Mas a situação foi tão crítica em algumas propriedades que mesmo lavouras muito bem cuidadas, muito bem conduzidas, onde foi feita a aplicação adequada de fertilizante, correção de solo, elas foram afetadas. E o café, por se tratar de uma cultura perene, ele tem muita interação com o ambiente que ele está inserido. Então, tem algumas propriedades que têm um ambiente de produção mais desafiador, que é o que a Vitória falou também, assim, que às vezes é nível de fazenda, às vezes nível de talhão. Mas a gente tem que entender o desafio de cada talhão, de cada fazenda, até para dosar a nível de investimento. Porque o cafeicultor do Cerrado, por si só, ele adota muita tecnologia. Ele quer investir, ele quer ter resultado, ele quer produzir. Mas o que a gente tem visto é que a gente tem que ter muito cuidado com alguns talhões e algumas fazendas que elas têm um risco maior. Elas são mais sensíveis a esse tipo de problema que, como o pessoal comentou, eu, para ser sincero, não consigo te afirmar se a gente está passando por uma fase, se a tendência é que isso se repita mais vezes ao longo do tempo. Eu acho que nunca houve tetos de produtividade, não só no café, mas na agricultura de forma geral, que deixassem tão evidentes, né, a importância aí de um clima favorável, porque assim, não era comum um produtor produzir média de 50, 60 sacos de café por hectare 20 anos atrás. Isso não era comum. Tanto que se você for analisar os últimos 20 anos, aí 25 anos, a área de café do Brasil não aumentou. O que aumentou foi a produtividade. Sim. Então, assim, a gente saiu de uma produtividade de 20, 25 sacos, e hoje é normal o produtor ter 35, 40. Então, assim, só que o dano do clima para uma fazenda que tem alta produtividade é mais intenso. Perder 15% de uma expectativa de colher 70 sacas de café por hectare é uma coisa. Perder 15% da expectativa de colher 25 sacas de café por hectare é outra coisa, né? Então, assim, no meu ponto de vista, colabora, é importante, mas o que a gente passou esse ano, para algumas fazendas, independente das boas práticas, não conseguiria resolver, no meu ponto de vista. Na verdade, essas boas práticas, elas minimizam todo esse impacto que é natural e esperado para todas as fazendas e todas as realidades, tá? Então, a gente percebe que algumas práticas possibilitaram com que o produtor convivesse melhor, enfim. E vale lembrar que não são práticas que a gente vai conseguir construir de um ano para outro, né? Leva muitos anos para se construir um perfil de solo, para microclima de área, algumas práticas que o pessoal está adotando em termos de microclima, o próprio armazenamento de água no solo, enfim, tem uma série de questões que a gente precisa de um tempo para se organizar. Então, também percebo muita gente agora com esses impactos climáticos, querendo fazer tudo que não fez lá atrás,
né? E achando que isso por si só vai livrar ele de um problema futuro, principalmente em termos A climáticos. curto prazo, né? E aí uma coisa que eu tenho pontuado muito, né? O meu grupo é um grupo mais novo de produtores na Educampo, que a gente está começando a trabalhar essa parte de gestão, e que eu percebo que agora que o café está em alta, todo mundo, vamos investir. Aí chega, não, vamos comprar aquele foliar, vamos comprar esse produto. Não, agora nós podemos usar aquele adubo. Então, eu percebo e tenho trabalhado muito com eles essa questão. Ó, hoje o café tá esse preço, mas quantas fazendas no Brasil, Educampo já são produtores diferenciados, mas quantas fazendas no Brasil se sustentariam se o preço do café voltasse para R$ 800, né? Que seria o preço médio, eu tô falando de preço médio de café. Então, a gente também precisa estar preparado para lidar com essas questões, né? Custos bem equilibrados, que é uma parte que nós, Educampo, trabalhamos bem pontualmente. Então, a gente percebe isso, né? Nesse momento de desafio climático, né? E principalmente preços altos, a gente percebe de tudo. Dentro dessas particularidades que influenciam na produção de café, como é que vocês vêm trabalhando, né, junto ao produtor, Educampo vem trabalhando isso? Essas particularidades que influenciam na produção de café. Primeiro a gente precisa entender a particularidade de cada produtor e de cada fazenda, tá? Então, é tratar os diferentes de forma diferente. Então, a primeira coisa que a gente faz, e uma coisa que eu comento muito, você chegou na fazenda, normalmente, né, para a maioria dos agrônomos, você entraria, andava na fazenda, rodava os talhões, mas tinha um professor meu que desde a época da faculdade, ele sempre falava que o primeiro lugar que a gente tinha que ir era no escritório, para entender se o produtor tinha condição e se era viável para ele cada recomendação ou posicionamento técnico que a gente fosse fazer, para entender se ele tinha condição, a necessidade de a gente trabalhar, entender muito bem essa relação de custo, de capital investido, quanto que ele tem em máquina, né? Quanto que ele pode fazer de investimento. Então, a gente observa que é mais importante fazer esse diagnóstico do produtor como um todo, para que a gente consiga determinar quais são as ações viáveis para cada perfil de produtor. Então, tem fazendas, por exemplo, que eu percebo que o gargalo é a água. Não, então, peraí, vamos sentar e vamos reavaliar isso. Outras fazendas, o gargalo é energia. Então, eu preciso sentar, peraí, vamos trabalhar energia solar? Como é que nós podemos fazer para resolver isso aqui? Outras fazendas, produção, lavouras muito velhas. Não, como é que a gente vai fazer? Qual que vai ser o nosso cronograma de renovação? Enfim, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Outras fazendas, o custo. Não, peraí, por que esse custo está alto? Aonde que está mais impactando no custo de produção? Então, cada fazenda é um cenário muito diferente, as fazendas têm realidades muito distintas e a gente precisa entender o perfil e a necessidade de cada produtor. Cada produtor é uma realidade. Eu acho que o nosso trabalho, né, o que a gente faz de melhor é justamente isso, sentar com eles e planejar, né? Então, a gente tem fazendas que realmente o problema é o custo, né? Entender o que nós podemos fazer para melhorar isso, né? Os planejamentos de renovação. Então, eu tenho fazendas que desde 2018 que a gente trabalha junto, a meta até 2028 é renovar 100% da fazenda, né? Então, a gente vem trabalhando para isso. A meta, temos que cumprir ela, né? Seria renovação. Isso. Então, assim, eu acho que cada produtor tem uma realidade e nós temos, nós temos condições de inserir, né, de estar ali e ajudar cada realidade. Eu acho que o ponto principal seria esse, entender cada um. E assim, um gargalo bem interessante dentro do campo, que diferencia de todos os consultores, é que quando a gente posiciona qualquer prática, qualquer técnica, a gente sabe direitinho como é que tá o bolso do produtor, como é que tá a necessidade daquele talhão, quanto que ele tá custando, quanto que ele vai produzir e o que a gente pode, de fato, investir, né, em cada realidade, em cada situação. Então, assim, é uma visão muito holística, né? A gente tem uma percepção e aí a gente vai, peraí, nossa, eu faria isso agronomicamente, mas economicamente, deixa eu pensar aqui, deixa eu me decidir. Porque coisa que a gente consegue controlar, né? Que tem, por exemplo, esse ano, coisa que não tá nas mãos nossas é o clima, né? Perfeito. Que foi o que atrapalhou. Mas o que a gente consegue da porteira para dentro é o que a gente tem de melhor, pode levar como oportunidade, né? E é a única coisa que a gente pode fazer, né? Pelo produtor, justamente. A única coisa que a gente pode fazer é trabalhar da porteira para dentro, né? Assim, porque o clima não tá no nosso controle, né? O que a gente pode fazer é estratégia, igual o pessoal tá comentando. Se o problema é irrigação, então tem como
armazenar água na fazenda? O que dá para ser feito? Ou será que eu não vou ter que diminuir a área da minha propriedade e focar na irrigação? Até eu talvez conseguir mais água ou diversificar a atividade dentro da fazenda. Porque assim, se não tá dando, não dá 1 ano, tudo bem. Não dá 2, tudo bem. Agora, você tá 4 com anos, né? 4, 5, 6 anos sem colher, gente, não tem jeito, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente tem que apontar o que tem de defeito, de problema, né? Defeito não, problema na fazenda, a gente tem que enxergar os pontos de oportunidade e as coisas boas que cada propriedade tem. Porque tem muita propriedade de sequeiro também, que devido à questão de microclima e solo, ambiente de produção que ela está inserida ali, está tendo produtividade mesmo com esses problemas climáticos, Sim. né? Então tem fazenda de sequeiro que hoje eu tenho fazenda que está no sequeiro que está com produtividade maior do que fazenda irrigada. Então assim, ambiente de produção e condição da lavoura também. É uma interação. Agora, o que a gente tem que ficar atento? Nesses anos, principalmente, eu tenho observado que algumas fazendas têm uma interação melhor com alguns materiais. Então, por exemplo, tem fazenda que o Catuai vai bem. Tem fazenda que o Mundo Novo dá super certo, é melhor que o Catuai. Agora, tem propriedade que às vezes ela está com 80% de um material que não vai bem e 20% com material que vai bem. Só que assim, como o café é tudo a longo prazo, o produtor tem uma resistência grande a substituir uma lavoura. E a gente entende, eu também penso em fazer planejamento de lavoura para 20, 30 anos, dependendo da situação da região, se é irrigado, se é sequeiro. Mas assim, chega uma hora que tá escancarado pra gente. Tem fazendas que não dão certo com determinados materiais. E a gente vai continuar insistindo no erro? Aí não adianta eu ficar só discutindo o clima e não fazer o que eu tenho que fazer para resolver, né? Agora, assim, Ana, a situação, no meu ponto de vista, né, realmente, como eu falei, vai ser 30% abaixo da projeção que eu tinha lá atrás. Eu acredito que essa realidade, pelo que eu já conversei com a Vitória, pelo que eu já conversei com a Priscila, ela se estende para a nossa região, para o Cerrado como um todo, né? Então, assim, a gente teve uma reunião na cooperativa essa semana e para discutir isso, e os outros colegas, hoje são 7 grupos do Educampo na Expocacer, que atuam em diferentes municípios também, a gente chegou nesse número, né? Então, é uma situação que me preocupa bastante e, sinceramente, eu acredito, né, que as outras regiões produtoras estejam com uma realidade parecida, por algumas fazendas que eu visito e por alguns colegas que atuam nessas regiões, né? Então, a gente está num cenário complicado para a produção de arábica da safra 25. Apesar de tudo isso que a gente falou, né, é um momento aí a gente tentar entender, né, a realidade de cada fazenda e, assim, é ruim você ficar sendo negativo, né, com o produtor, sendo negativo com a cooperativa, né, mas é a realidade, eu acho que a gente tem que trabalhar com ela. Existem lavouras que, como a Vitória falou mais cedo, estão excepcionais, né, deu tudo certo, a lavoura veio bem, conseguiu irrigar bem, estava com um manejo legal, mas não representa a maioria, né? Então a gente tem que ter um cuidado grande com isso. E o que a Priscila falou, que eu acho que a única coisa que a gente pode somar para o produtor realmente é começar a buscar solução e trabalhar em cima da nossa safra 25, né? Pensando na vegetação para a safra 26 já, né? Porque algumas áreas eu já entendo que não serão produtivas para 25, eu já estou trabalhando nelas pensando na minha projeção de produção para 26, né? Então o produtor tem que começar a enxergar assim também, né? Nunca pensar que o café é o ciclo de uma safra só, né? Fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo e já começar realmente a entender a situação, né? Aceitar isso aí e trabalhar para a gente conseguir alguma coisa melhor para 26. E o acesso à inovação, tecnologia? Você citou mais cedo que pode ser também um fator que pode contribuir, né, ajudar, auxiliar o Sim. produtor. Vocês veem diferença nesse acesso à tecnologia e inovação, a depender da área, da região que vocês atendem? Eu vejo bastante, viu, Ana? Algumas regiões mais tradicionais, inclusive dentro do município de Patrocínio, assim, as áreas
com uma cafeicultura um pouco antiga, né, onde foram as primeiras áreas de café do município, você vê que tem muitas lavouras 30, 40 anos ainda, até mais antigas, e que o pessoal ainda era muito resistente, principalmente a tecnologia da irrigação, né? Eu acho que isso tem mudado. A gente Não só para os produtores que são assistidos, mas de uma forma geral, Em sabe? Eu tenho visto, né, assim, minha percepção é que nos últimos 5 anos a cafeicultura evoluiu muito, a tecnologia, e o clima está mais desafiador, então ele está selecionando, Preocupando mais, né? também, o né? produtor se preocupa E mais minimizar esses problemas que minimizar nós os estamos riscos. Eu acho que sim, Ana. A tecnologia, na verdade, cresceu muito. Hoje o produtor busca por tecnologia. Antigamente a gente falava que ele tinha carência por informação. Hoje o produtor ele tem excesso de informação. Inclusive, ele tem que filtrar. Peraí, quem que eu confio? Priscila, escutei isso. Quem que tá certo? É. Então, a gente percebe que hoje a tecnologia está muito mais acessível, o conhecimento está muito mais acessível. E, assim, o que a gente percebe muito é uma distinção de perfil de produtor também. Então, tem alguns que eles buscam mais essa tecnologia, vão atrás, outros têm uma resistência maior, né? Acho interessante que o André falou muito a questão de cultivar, e uma coisa que eu tenho avaliado é que nos últimos anos a gente focou muito em produção, e aí a gente já veio de cenários climáticos desafiadores e poucas vezes a gente está focando ou plantando um cultivar, pensando também em estratégias para a seca. Isso cresceu muito nos últimos anos, mas eu ainda esperava um crescimento maior, dadas, né, os últimos fenômenos climáticos dos últimos anos. Então, a gente também precisa trabalhar um pouco mais nesse sentido, né? Principalmente para o cenário sequeiro. Apesar que o meu não foge muito, porque irrigar 50%, tem fazenda que eu fiz a conta e joguei numa planilha de lâmina de irrigação, a gente aplica 30% que precisava. Vale a pena dizer que essa lavoura é irrigada? É difícil, né, você falar irrigada. Talvez uma lavoura mal irrigada seja pior que uma lavoura sequeira, né? Com certeza. Eu tive esse E é problema. onde a gente teve vários problemas esse ano, né? Exatamente. Eu percebo que uma lavoura, quando ela vem do sequeiro desde o início, ela sofre menos do que uma lavoura que irriga lâminas deficitárias. Porque ela tem um sistema radicular mais profundo, ela é uma planta mais rústica, mais robusta, então, de uma certa forma, ela está melhor preparada para lidar com essas adversidades climáticas do que aquela planta nossa, né, que a gente veio com irrigação no pé, né, o sistema radicular já não aprofundou da forma que a outra aprofundaria, e de uma certa forma a gente irriga tão pouco. Teve algumas lâminas, assim, que você coloca a lâmina, assim, você volta lá no solo daqui 1 hora, não fez efeito, praticamente já tá tudo seco novamente. Então, a gente precisa observar esse cenário de forma diferente. E uma pergunta que eu sempre tenho feito para os produtores é assim: bom, se a gente está numa realidade irrigada, por que nós estamos com produtividade de sequeiro? Será que nós realmente estamos irrigando? Porque a irrigação, ela tem que ser pelo menos 10 sacas a mais. Pelo menos, deveria, né? Deveria ser pelo menos 10 sacas a mais do que sequeiro. E aí, quando você observa de realidades diferentes, o que a gente precisa fazer para melhorar? E também tem uma, né? Geralmente quem procurou a irrigação mais cedo, né, que são as áreas que já são irrigadas hoje, são áreas que eram tidas como marginais para café, né? Então são áreas mais desafiadoras também, né? Porque você trabalhar com cafeicultura abaixo de 800 metros aí, alguns solos mais difíceis, com pouca água, é um investimento É difícil. de risco, né? Eu percebo que eu tenho produtores de 26 anos, produtores de 70 anos. Então, tem um amplo, né? Uma ampla margem aí de idade. E que mesmo o de 70 e o de 20 e poucos, a percepção, acho que essas mudanças também estão fazendo com que eles se mexam, né? Que eles busquem realmente melhorar essas tecnologias, né? Aperfeiçoar, né, a parte do manejo da irrigação. Então, eu tenho muitos produtores que hoje tem um sistema que realmente faz o uso, né, correto, o que precisa ser feito, faz todo o manejo, né, sanitário, de adubação de forma correta, né, na medida que precisa. E essas novas, principalmente a parte da variedade, que é o que você comentou, esse ano eu notei, eu tenho algumas fazendas que têm o IPR100. Então, eu notei nas fazendas que eu atendo em caso específico que ele se comportou melhor. Tá? Então, nós tivemos menos perdas aguentou mais. nesse material. Né? Em contrapartida, né, esses materiais mais antigos, observei um pouco maior de perda. No entanto, esse perfil de produtores
está cada vez mais preocupado em renovar as áreas. Uhum. Então, a gente está trabalhando forte realmente na renovação de trazer novos materiais com resistência, seja a praga, doença, né? A gente ainda não tem um material hoje, pensando nessa mudança climática de seca, algo muito específico, né? Alguns materiais ainda estão sendo testados, né? Mais novos, mas a turma está trocando, né? Está renovando realmente. E um negócio interessante também, né, Vitória? Por exemplo, o IPRC é um material que ele tem resistência a nematóide, né? O que acontece? Se você tem uma área que você tem pouca água, muito nematóide, material sensível, aí fica difícil, né, gente? Então, por exemplo, assim, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que a questão também está muito relacionada a isso. Por exemplo, tem materiais que vão bem em uma região e não vão bem na outra, mas assim, se o produtor não começar a conhecer dentro da propriedade dele, aí vai ficar difícil também da gente entender o que é bom, o que é ruim, né? Porque assim, o que eu tenho trabalhado muito, por exemplo, assim, o produtor vai plantar 10 hectares. Gente, ó, tem 6 materiais que eu acho que fazem sentido aqui na fazenda. Coloca 200, 300 plantas desse material aqui. Vamos entender como é que vai ser, porque senão a gente não vai... Fica sempre na resistência, número, né? Não tem um número. Aí você vai no que o vizinho falou, você vai no que o cara no YouTube falou. Então, assim, você vai no que o cara do Instagram falou, porque é a realidade, gente. Assim, ninguém filma lavoura ruim, né? Então, você vê uma lavoura boa... Ontem eu fiz uma conta com o gerente da fazenda. As lavouras ruins, a gente ficou 15 minutos em cada uma das ruins. A hora que chegamos nas boas, 40 minutos no mínimo. Só falando tanto que tava bom, que não sei o quê, tanto que aguentou, mas... Gente, isso é fato. A gente tende a focar no que tá bom. Então, assim, não fique preso só à realidade dos outros. Entenda o que é a sua verdade, o que é a sua realidade. E tem produtor, Ana, que assim, o cara quer acompanhar um cara que tá plantando 100 hectares de café, mas ele tem condição de plantar 5. Vai no seu tempo, no seu espaço, faz seus 5 hectares bem feitos e depois você pensa em aumentar a área. Não adianta a gente só querer expandir sem ter sustentabilidade econômica nesse negócio. O café, eu acredito demais na atividade, acredito na cultura. Eu acho que a cafeicultura do Cerrado e do Brasil, de forma geral, tem tudo para dar certo, continuar dando certo, é muito forte. Só que assim, se a gente não começa a repensar e fazer estratégia para ter café com viabilidade, vai ficar muito difícil, porque o investimento está muito alto para você entrar e para permanecer na atividade, né? Então, assim, a gente veio de uma realidade aí, depois dessa pandemia, que um trator cafeiro é 350 mil reais. Então, assim, mudou tudo, né? Sim. Mudou tudo. Para quem tá querendo entrar na atividade hoje, eu até penso assim que é muito difícil que tenha uma região no Cerrado hoje que permita o produtor iniciar na atividade no sequeiro. Se ele já estiver inserido na atividade, já tiver a propriedade, por uma fazenda que já está estabilizada, ele adicionar talhões de sequeiro, tudo bem. Concordo que dá para fazer conta para a gente chegar num número viável, sustentável. Agora, assim, iniciar na atividade no sequeiro hoje tá muito complicado. Assim, eu tô fazendo essa conta, no meu caso, que eu pretendo fazer isso nos próximos anos, eu não consegui fechar a conta fazendo no sequeiro. Entendi. Então, assim, porque eu vou iniciar do zero. Como um limitador, né? A minha limitação hoje é encontrar a propriedade que tenha água suficiente ou que tenha uma viabilidade para conseguir ter água que me atenda. Senão, não tá dando para entrar na atividade. Isso é preocupante, mas é real. Não adianta também a gente vender um sonho para pessoa que não é possível de ser alcançado. Verdade. E é interessante o que o André falou, nós saímos de uma cafeicultura, né, inicial de 5 sacas por hectare para 60, 70 sacas, que é a média de algumas fazendas, então que seria o alcançável. O quanto a gente cresceu. Porém, o cenário da cafeicultura, né, com esse crescimento, também vieram desafios climáticos, vieram a questão, né, da mecanização, da própria mecanização, questão de mão de obra, que hoje é uma limitação para nós. Então, a gente pode dizer que é necessário um grande esforço para permanecer no mesmo local. Para o produtor permanecer ali, né,
com o mesmo poder de compra, ou seja, né, na atividade ele precisa se esforçar muito. Sim. Então, senão, infelizmente, ele deixa a atividade. E como as cooperativas, né, vocês Multicer, Cocacer Araguari, a Expocacer, elas vêm auxiliando, né, se movimentando para auxiliar os cafeicultores diante dessa realidade hoje. Olha, Ana, assim, o que que eu tenho visto? Depois que nós tivemos aquele problema com a geada, no ano de 2021, eu acho que as cooperativas e os produtores eles estão tendo uma relação, no meu ponto de vista, até mais transparente. Por quê? Tiveram vários problemas porque o produtor tinha uma fixação e não conseguia cumprir com ela, então ele teve que sentar com a cooperativa e falar: gente, aí, o que que vamos fazer? Ó, que dá para fazer isso, isso, isso. Então, assim, eu, particularmente, dentro dos produtores que eu presto serviço e dos produtores que eu conheço, que eu converso, depois de 2021 já houve uma cautela maior com relação a isso. Porque qual que é o risco, né? Uhum. O produtor ter um compromisso em café e não ter o café para colher e Entregar, cumprir com né? esse compromisso, né? Isso. Porque a gente, às vezes o produtor fala assim: nossa, mas eu deixei de ganhar 300, 400, dessa vez R$ 800 por saco. Na verdade, eles falam, eu perdi, né? Eu perdi. Só que assim, É o que você falou, deixei de ganhar. deixou de ganhar. Só que assim, o que acontece? Hoje as cooperativas estão trabalhando com uma transparência tão grande com o produtor que muitas vezes, é lógico que o cara quer fazer negócio, mas Uhum. ninguém quer fazer negócio a todo custo, né? Uhum. Então, o próprio agente, o consultor de negócio do produtor já fala assim: olha, eu acho que você deve reavaliar, conversa com o seu agrônomo, conversa com o seu consultor, dá uma analisada, pensa direitinho. Lógico, a ideia é atender a pessoa da melhor forma possível, mas assim, muitas vezes eu tô vendo até o pessoal do comercial mesmo das cooperativas falando pro produtor: olha, você não quer esperar mais um mês, não? Vamos ver se realmente você tem essa produção? Você já conversou com o seu agrônomo? Você quer rodar lá de novo? Então, assim, tudo isso aconteceu depois do problema que a gente teve em 21, que foi muito grande. Uhum. E esse ano tem o risco de acontecer de novo, né? Mas eu vejo que as pessoas estão mais conscientes com relação a isso. Porque, assim, você não pode trabalhar com uma margem de erro tão grande. E, assim, tem propriedades que não sofreram com a geada de 21, então ela já está alguns passos à frente daquela propriedade que sofreu. Mas o produtor aprendeu isso, fala: gente, ó, eu tenho 100 hectares de café, 30 eu tenho risco da geada, então eu posso fazer fixação pensando em 70. Ah, se eu vou colher uma estimativa aí de 50 sacas por hectare, eu tenho que pensar que de 5 a 10 sacas é café de chão. Então, esse café não é de contrato. Uhum. Todo mundo começou a fazer essas coisas, Uhum. essas contas. Então, assim, eu tenho produtor que toda vez que eu passo a estimativa, ele pergunta: André, mas qual que é o percentual dessa estimativa aí que eu posso pensar em ser um café de contrato? Porque se o cara vai colher 4.000 sacos, não são 4.000 sacos que são café de contrato. Que ele faz uma especificação lá, que ele não tem todo o café daquele jeito. Então, as pessoas estão mais conscientes, e as cooperativas estão sendo mais transparentes e mais próximas do produtor também. Eu acho que isso é importante. E vai ser um momento que a gente vai ter que sentar com o produtor novamente e entender caso a caso. A cooperativa, ela, de certa forma, ela é um dos principais responsáveis de levar informação e solução para o produtor. Isso acontece todos os dias. Uhum. Então, assim, vai chegar agora dezembro, fazer avaliação em janeiro, sentar com o produtor e ver o que pode ser feito, orientar ele a parar de fazer negócio, ou aquele produtor que tem café e tem uma perspectiva muito boa. Olha, gente, preço tá bom para o futuro. É uma oportunidade de fazer negócio. Que existem os dois cenários, né? Só que assim, o cenário mais preocupante é aquele que tem um compromisso e infelizmente não vai ter o café. A gente percebe também que até o produtor está muito mais consciente em relação a Isso que isso. eu ia falar. Hoje eu tô ao contrário, alguns passos atrás do que o André falou. Porque eu tô tentando assim, ó, Priscila, eu acho que eu não vou vender, esse preço vai subir. Eu falo, ó, gente, cuidado. Muitas das vezes é melhor a gente trabalhar com o bom do que esperar o ótimo e esse ótimo não vir, esse excelente não vir. Então eu sentei com o produtor hoje e falei, ó, olha aqui, sua saca de café tá custando R$600. R$1.800 não tá bom pra você, não? E aí ele pensou assim, vou pensar, tipo assim, porque ele percebe que isso paga as contas, tem uma viabilidade, então hoje eu prefiro a gente conseguir trabalhar numa segurança, sabendo que o produtor, ele tem que vender ou fazer um negócio no máximo em 30% da produção dele, então a gente
faz uma reserva, ou seja, a gente é bem pontual em relação à quantidade de café que o produtor pode negociar, mas a gente entende a necessidade do produtor ser mais participativo no mercado, porque as oportunidades estão aí, então algumas pessoas vão aproveitar essas oportunidades, principalmente eu vejo oportunidades não só para 2025, como para 2026 também, e a gente precisa estar atento, a gente é empreendedor. Empreendedor é aquele momento que eu sei quanto está me custando a minha saca de café, eu sei quanto eu posso ganhar por saca, quanto eu quero ganhar por saca, e eu fico satisfeito que eu atingi a minha meta. E aí, se eu espero, não, vamos esperar para ver o que pode acontecer também, igual foi há 2 anos atrás, né? O café foi a R$ 1.500, na outra safra voltou para R$ 800. E aí eu falo assim, a gente não pode esquecer daquele ano. Cuidado, não esqueça daquele ano. Mas eu percebo que eles estão mais conscientes, né? Muitos já estão conscientes da realidade para o próximo ano, né? Já aceitou, né? Já aceitou isso. Os compromissos que foram feitos para o ano que vem, eu acho que alguns já tinham sido feitos até anteriormente, né? Algumas coisas. E eles estão cautelosos, realmente. Qual que é a expectativa, né, que eu tenho para o próximo ano? O que eu já travei? O que eu tenho de margem, né? Pensando no travamento para 25 ou 26, na expectativa de lavoura, de produções. Mas as cooperativas, concordo com você também, André, estão cada vez mais próximas. Negócio bem transparente, muito próximo, junto do produtor, levando informação, buscando informação. A gente sempre está fazendo reunião lá também, tentando entender como que está a realidade dos nossos produtores, o que a gente pode colaborar com isso. Voltando anteriormente que você comentou que tem um produtor que você fala assim, vamos testar várias variedades aqui, né? Então, nós estamos fazendo isso por eles, algumas fazendas esse ano. Então, dentro do grupo Educampo, esse ano, nós vamos instalar 10 campos demonstrativos em 10 microclimas diferentes na nossa região Araguari, Indianópolis, Paracatu. Então, para tentar entender e trazer realmente ferramentas... Uma nova oportunidade, né? Justamente. Entender cada caso e dali traçar mais estratégia junto a esse produtor. Porque a chance que o produtor tem de fazer volume, número e conseguir trocar informação é a cooperativa. A cooperativa hoje é a informação real, porque assim, uma coisa é você ver um vídeo lá que o cara tá te falando, essa lavoura aqui deu 150 sacos de café. E aí, outra coisa é você sentar com o produtor que é seu vizinho e falar, como é que tá lá na sua? A minha tá assim. Aí você senta com o seu agente de negócio da cooperativa e conversa com ele. Fala assim, olha, meu cenário tá assim para todo mundo, o que tá acontecendo? Será que eu errei em alguma coisa? Porque ali, gente, ali não tem como o cara esconder, ué. Vizinho de cerca não esconde nada. E também tem uma. Aconteceu, chegou na cooperativa, conversa com as outras pessoas, então é uma fonte real de informação, né? Então isso aí que a Vitória falou é muito importante, né? É uma fonte segura. E o que acontece? O que eu falo com relação às cooperativas é que a gente tem que ser transparente, ter mais trabalho de interação com o comercial, porque muitas vezes também o produtor tem medo de falar que ele vai colher muito. Fala, não, se eu falar que eu vou colher muito, eu vou derrubar o mercado. Pode ficar tranquilo que você não tem esse poder. E nem de fazer o mercado subir se falar que tem pouco café. A gente não controla, né? Não é dessa forma que funciona, né? Então é melhor você trabalhar com transparência e realmente traçar as estratégias, porque assim, hoje infelizmente tem fazenda que eu trabalho que eu não posso fazer fixação de café, porque a fazenda está numa região de alto risco. Eu sei que de um ano para o outro ele pode perder tudo, e ele sabe também, entendeu? Agora tem fazenda que eu sei que não pega geada, né? Geada tem lugar, chuva de pedra tem caminho. As fazendas que eu atendo que pegam geada, que tem problema com geada, são as mesmas, e as que passam chuva de pedra são as mesmas. Inclusive os talhões são os mesmos. Então assim, gente, não tem como a gente lutar contra a natureza. Agora tem fazenda que, graças ao bom Deus, não acontece nada. Eu tenho um produtor que a fazenda dele é de frente a uma linha de pedra. Passa chuva de pedra na frente da fazenda dele, derrete tudo, na dele não pega. Então assim, e o vô dele falava, não, aqui você pode plantar café, que aqui não pega chuva de pedra. Então assim, é o que a Vitória falou, eu também tenho a minha faixa etária assim. Os mais novos têm 35, 40. Eu tenho a turminha dos 60, 70. A hora que você quer discutir alguma coisa, um conselho para a vida,
trocar uma informação para fazer um investimento, senta com o cara dos 60, 70, que ele tem a pegada, ele tem as informações, entendeu? Ele Vai- sabe que a referência. cafeicultura normalmente há 40, 50 anos, né? entendeu? Ele não É. chegou ali por sorte. Ninguém chega a É. lugar nenhum por sorte. Então, assim, Experiência. é isso que a gente tem visto, sabe? E a cooperativa, eu acho que as Tem sido um cooperativas, braço, de forma eu acho, geral, né, pra- é um braço da fazenda. Realmente ajudar esse produtor, né? Você levar essa transparência para o mercado também, né? Porque são 3 cooperativas aqui que a gente sabe o São quanto participativas, né? Sim. participativas, quanto são éticas, né? A gente percebe a seriedade de cada uma De delas, né? trabalho. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Porque a gente fica sempre atento Uhum. com o produtor, o que eu posso fixar, o que eu não posso fixar, né? Dentro da expectativa. Porque eu também tive produtores que 21 foram afetados por geada e rolaram isso, terminaram de pagar esse ano, É. né? A última rolagem de O último café, acerto foi o último alguns meses acerto, atrás, né? Foi agora, né? É. E a gente percebe o quanto esses produtores também são sérios, né? É. Compromisso é Comprometidos. compromisso, né? A gente percebe que a nossa região, eu falo assim, onde a gente tá no Cerrado, a gente percebe o quanto eles são comprometidos com os compromissos que eles fazem. Realmente é uma coisa séria e assim, a gente percebe também, não só a cooperativa, quanto o apoio junto ao Sebrae, a quantidade de cursos, capacitação, o próprio Educampo, né, que é uma ferramenta não só de assistência técnica, como gestão. Então a gente acredita que o produtor que faz gestão, que tem tudo na ponta do lápis, ele tem melhores condições de decidir, de fazer o investimento, de entender a realidade dele a médio, curto e longo prazo. Então esse cenário é muito importante. Então hoje, para os produtores dentro da cooperativa, é um elo muito forte e eu acredito que isso tende a crescer muito também nos próximos anos. E eu perguntar justamente isso a vocês. Se o Educampo auxilia os produtores a alcançar novos mercados, e como vocês fazem isso? O que eu vejo é o seguinte, né? Hoje o produtor que está no projeto do campo, ele também tende a participar de outros projetos com a cooperativa parceira. Por quê? A cooperativa, hoje, que abraça o Sebrae, que abraça o projeto do campo, ela está pensando no desenvolvimento do produtor, no desenvolvimento do cooperado. Então, por exemplo, assim, dentro da Expocacero hoje, né, como das outras cooperativas, eu tenho certeza que todo mundo ajuda o produtor com as certificações, com os projetos da certificação do regenerativo, né? Então, com outras atividades que permitem, né, que essa gestão que a gente faz faça com que o produtor acesse outras oportunidades, né? Então, assim, hoje a maioria dos produtores que eu atendo participam de pelo menos uma certificação. Quase nenhum produtor que Não está no tenha, né? projeto não tem nenhuma certificação. Então, assim, o Sebrae mesmo, junto com as cooperativas, sempre traz Faz um novos, apoio, né? novos cursos na parte de gestão, né? Exatamente. Tem o QT Rural, tem vários projetos do Sebrae em parceria com a cooperativa, que é para o desenvolvimento do cooperado, né? Por exemplo, a gente tinha uma carência grande com relação ao manejo de irrigação. Foi feito um projeto com os cooperados que tinham interesse para desenvolver isso dentro das fazendas, né? Então, assim, agora estamos fazendo um projeto junto com a Expocacero e o Sebrae para desenvolver a parte de recursos humanos dentro da propriedade, né? Sucessão e recursos humanos. One Two, né? Isso, é muito legal. O que isso aí está trazendo de evolução para o produtor é uma coisa, assim, surpreendente, porque muitas vezes a gente não consegue acessar todas as áreas, né? Porque, assim, eu passo 50% da minha visita sendo agrônomo, 25% psicólogo e 25% eu sou amigo do produtor. Então, assim, aí o que acontece? A gente não consegue acessar tudo que acontece na fazenda. E existem problemas de gestão que muitas vezes eles fogem ao nosso controle, porque é um problema pessoal com alguém da fazenda. Sim. Então, assim, o produtor, ele sempre tem que estar participando disso e evoluindo junto com os outros produtores. O que a cooperativa proporciona, o que o Educampo proporciona, é um relacionamento onde permite que os produtores tenham uma evolução juntos, né? Além de algo técnico, Além de algo eu técnico. acho que o Educampo, ele acaba criando... Eu falo que eu tenho uma família nos produtores que eu atendo, né? Então, a gente faz parte, começa a fazer parte daquilo tão intimamente do negócio, que você é psicólogo, você é técnico, Você é amigo do você é produtor. amigo. E tem coisa realmente que é o que você falou, André, que a gente não consegue ajudar, Não né? consegue ajudar. Problema familiar, então
as cooperativas, a nossa também está se preocupando, a gente acaba levando curso, né, fazendo essas interações, esses momentos com esses produtores, né, as reuniões também, para poder ajudar e contribuir Porque com ninguém isso. dá conta de tudo, né? Então, Sozinho. assim, Isso, verdade. o Sebrae traz muito isso e as cooperativas, de forma geral, têm abraçado também de trazer um desenvolvimento pro produtor e para a família dele toda, porque geralmente a cafeicultura vai ser uma coisa de sucessão ou está sendo uma sucessão que antes ela era forçada, né? Que a sucessão começava o dia que um produtor vinha falecer e falava, não, agora eu começo, né? Mas ele tem que assumir, o filho tem que Agora, assumir, né? agora alguém tem que Sim. assumir. Hoje eu tô vendo um movimento um pouco diferente que vem dessa cultura do desenvolvimento que as cooperativas estão proporcionando também. Então, assim, o pai trazendo o filho falando, olha, tem uma fazenda que eu atendo mesmo que o produtor trouxe o filho para atividade, o filho dele tem 23 anos, e agora o jogo virou tanto que o filho buscou uma consultoria para determinar atividades para cada um da família para não ficar aquele negócio perdido, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, é muito fácil, eu te cobro, você me cobra, ninguém resolve nada. Então, peraí, vamos separar as atividades resolve aqui, seu problema, vamos né? resolver alguma Aptidão de coisa? cada um. Sim. Então, assim, olha a visão que você tem de uma pessoa que veio de outro meio, que ele já estava em outra atividade, trabalhou em outras empresas, quando você traz ele para o negócio e fala, ó, vamos fazer junto, né? Porque aí muda tudo. Só que isso aí vem através de cooperativa, vem através de um curso, que ele conversa com outra pessoa. Dos Então, chamativos, né? Por exemplo, eu tenho produtores da faixa de 30 a 40 anos, um engenheiro elétrico, outro advogado, veio para a fazenda da família, inclusive um que é o advogado, eles criaram um turismo dentro da fazenda, né? Então, assim, viram outras oportunidades, preocupam, hoje tem um mercado de cafés especiais, então vieram para o negócio por meio do que, às vezes, a cooperativa trouxe um curso de classificação, inovou dentro né? daquilo, né? Isso, Foi muito além do trouxe- que qualquer agregou. expectativa, né? trouxe informação, trouxe outro olhar, e o cara viu que o negócio da família é um negócio rentável. E é Né? interessante falar que o Educampo, ele não é um produtor, né? O Educampo é o produtor, a cooperativa, né? E o Sebrae e os demais produtores. Então, a gente está inserido no grupo. E uma coisa que o André falou, que eu tento pontuar muito com os produtores, a gente fez isso na reunião passada, é de elencar, por exemplo, por atividade, qual foi o produtor mais eficiente em controle de plantas daninhas. E aí, os dados são confidenciais, mas eu deixei aberto caso o produtor quisesse citar. Mas eu, como técnica da fazenda, citei, ó, a gente fez isso, a gente gastou isso, e vamos lá avaliar. Tá ótimo o controle de plantas daninhas. E aí, nisso, alguns produtores se dispuseram a A troca falar de informação, e né? falaram, ó, eu fiz isso, deu Legal. certo, eu tô fazendo assim, assim, assado. Então, qual é o produtor mais eficiente, por exemplo, em controle de pragas e doenças? Como que ele chegou nesse resultado e a fazenda dele ainda tá equilibrada, com custo baixo? Então, são variáveis que a gente traz para o grupo. Então, eu percebo que eles Isso. estão cada vez mais sendo... Eu não sei a palavra, como que a gente fala? Cúmplices, né? Talvez Isso. um com outros, né? Parceiros, né? Parceiros. Compartilhando mais Conhecimento. informação. informação e Exatamente. conhecimento. Legal. Tá? Então, quando você pega, assim, uma variável e aí você coloca que cada fazenda tem o seu ponto, né, de ensinamento que pode passar para os outros, e aí você pega o melhor de cada fazenda e leva para o grupo, isso é fenomenal. A partir disso, a gente consegue mudar não só uma realidade da fazenda, mas trabalhar as diversas áreas. E a gente, às vezes, acha que o produtor, às vezes ele tem um problema familiar dentro da propriedade que acaba atrapalhando, né, a atividade como um todo, e ele acha que aquilo é a realidade somente dele, né? E aí a gente conversa com ele e eu falo assim, cara, o que você tá passando não o é mais só normal. você que passa, você é mais um que passa, né? Sim. Então, assim, isso acaba aproximando ele do outro produtor que, de certa forma, passa por algo semelhante, Sim. né? Então, a gente acaba percebendo que realmente eles estão cada vez mais conversando uns com os outros. Eu acho que o Educampo faz isso. Traz essa aproximação, esse compartilhamento. Que eu acho que é o melhor que o Educampo Comparação, né? E o que eu vejo, Ana? Eu tive a Positiva. Eu tive a oportunidade de participar do projeto Educampo como estagiário. Já fui consultor em outras cooperativas e hoje estou como consultor na Expocacer.
E assim, o que eu tenho visto, né? Cada ano que passa, como a cooperativa também traz muita inovação junto com o Sebrae, principalmente assim, nessa parte da evolução do cooperado, o produtor se torna mais exigente. Uhum. E isso faz a gente melhorar, né? Isso é bom. Então, o que acontece? Assim, eu não tinha ideia do quanto, assim, a minha visão, né, de alguns que eu atendo, né, que a gente tende a ter as ideias parecidas, né, alguns produtores que eu atendo, a gente conversa e fala assim, não, mas aí não adianta, porque nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Ela estava um pouquinho distorcida com relação a como deve ser a forma de lidar com as pessoas da fazenda. E assim, quando você começa a entender o que é uma gestão a nível de pessoas dentro de um negócio, você começa a enxergar e fala assim, não, não era bem isso que eu estava fazendo, mas também por isso talvez que eu não estava chegando onde eu queria, né? Às vezes a gente consegue ter melhores resultados. É isso que eu já venho observado também. Eu aprendi isso através de um curso que o produtor fez, me apresentou algumas coisas, a gente foi conversando, foi entendendo, e realmente dentro da propriedade dele deu o resultado. Isso chegou através da cooperativa de Sebrae, só que assim, não é só nesse ponto, são em vários, entendeu? Sim. Então assim, se a gente não tiver estratégia diferente para lidar com as pessoas, porque hoje, no meu ponto de vista, né, fora o problema climático, qual que é o maior desafio do café? Reter Jovem. talentos, reter Exatamente. boas pessoas dentro da propriedade, porque o que faz a diferença são as pessoas. Gente, o melhor defensivo, o melhor fertilizante, o melhor composto, você pode comprar em qualquer loja. Mas não adianta nada se não tiver alguém para ir lá e fazer, ou alguém para direcionar Da isso. forma certa. E cadê esse cara, Uhum. né? Sim. Então, muitas vezes a gente tem essa pessoa, mas não tá retendo ele na fazenda da forma que precisa. Aí, muitas vezes ele troca, inclusive, de figurinha dentro do grupo, porque sai de uma fazenda, vai para outra, e a hora que o cara tem a oportunidade de trabalhar e começa a trabalhar da forma certa, o cara Deslancha. muda a realidade da fazenda, né? Sim. Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto que a gente tá deixando passar. Mas isso o que abre a nossa visão é a cooperativa. Agora eu vou fazer uma pergunta de milhões. Ó, Qual a perspectiva da colheita 2025 para cada uma dessas regiões que estão sendo representadas aqui hoje? olha, Ana, assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que tá um pouco cedo ainda para afirmar, mas eu vou te passar a minha visão, tá? Pode não ser consenso de todos os colegas, mas o que eu tenho visto? Do meu ponto de vista, patrocínio representa muito a realidade do Cerrado, porque tem áreas mais altas, mais baixas, café novo, café mais velho, cafeicultura irrigada, muita cafeicultura de sequeiro ainda. Dentro da minha realidade, os produtores que eu atendo, eu acredito que eu vou ter uma perda de produção na casa dos 30%. Algumas fazendas perderam 10, 15%, enquanto outras fazendas perderam até mais de 50%. Tem uma propriedade que eu avaliei, essa propriedade fica no município de Patrocínio, eu avaliei ela nessa semana. Eu estimei uma perda com relação às minhas expectativas iniciais e ao meu histórico de produção da fazenda de 70%. Então, é um impacto muito grande. No meu ponto de vista, a safra 25 será igual ou um pouco menor que a safra 24 no Cerrado. Então, eu tô com essa expectativa nesse momento. Espero estar errado. E a gente faz um podcast, você dando comigo. Você fala, não, você veio aqui, você falou que não ia colher nada. Colheu muito tudo. café. Ai, A minha expectativa é muito semelhante à do André também, nas fazendas que eu venho avaliando, né? Muito cedo ainda para fazer uma avaliação muito concreta, sim. né? Mas o que eu já percebi do que foi proposto lá atrás de expectativa, também eu acredito que vão ficar na média de uns 30%. Tenho fazendas que perdeu 5, 10%. A que mais perdeu, eu acredito que perdeu uns 40% das fazendas que eu atendo hoje, tá? E aí, sim, É uma realidade 100% isso, irrigada, né, Vitória? isso. E assim, dentro da fazenda, cada talhão, alguns tiveram perda, outros não. Isso. Umas mais que as outras. Mas na média geral da fazenda, acredito que a fazenda que mais perdeu talvez ficou ali na casa de uns 40%, no geral dela, tá? Uhum.
Perfeito. E falando aí de uma região 100% irrigada, né, que eu e a Vitória atuamos hoje em dia, a gente pode perceber uma perda significativa. É claro que todos nós aqui temos lavouras de 80 até 100 sacas por hectare de produção, mas isso não representa a realidade do Cerrado Mineiro. Então a gente precisa ter muita cautela, né, em Uhum. quando a gente fala e quando a gente divulga esses dados, porque realmente todas as fazendas tiveram algum impacto. Sim. E aí eu vou colocar, e tem fazendas minhas na ordem de 10, 20, 30. O máximo que eu observei, 50, até 55%, dependendo da fazenda, a gente observa, sim, uma perda. Mas ela deve ficar em torno aí de 25 a 30% de perda na média geral aí da cooperativa. Um dado importante, tanto a Vitória quanto a Priscila trabalham em áreas que são 100% irrigadas, apesar de ter os problemas que elas Conflitos, comentaram, né? né? Não tem água suficiente, mas Uhum. são áreas que são irrigadas. Então, assim, a gente tem que lembrar que mesmo no Cerrado, que existem várias fazendas irrigadas, a maior parte é sequeiro. E isso que é a preocupação. E uma informação que eu acho importante a gente ressaltar, Ana, nesse momento, depois pode danar comigo também. O que acontece? Quando você vê uma safra baixa numa planta, você fala assim, essa lavoura aqui vai dar de 10 a 15 sacas. Mas para esse 10 a 15 virar 5 sacas por hectare, pouco custa. É difícil de identificar. Ainda mais Então, de acordo com a arquitetura da planta. Uhum. espaçamento, aí o que acontece, Ana? No ano de baixa, ou no ano que a lavoura está em baixa, existe uma tendência da produção ser menor do que a gente estimou nesse talhão, entendeu? Então isso causa um problema muito grande nesses anos que tem esse desafio. Então, eu acho que a primeiro momento eu acho que a gente está num consenso, né? Que está na casa dos 30%. Algumas estimativas de cooperativas e de empresas que fazem esse tipo de levantamento, são especializadas, também apontam para isso no Cerrado. Então, a preocupação é grande nesse momento. Principalmente com aquele produtor que perdeu mais de 50%, 60% da produção, né? E é por isso que a gente precisa ser muito profissional. E o Educampo está aí para profissionalizar e caminhar junto com o produtor. Nesse cenário, e a gente precisa ser cada vez mais profissional, né? A cafeicultura não está para amadores. Verdade. Mas eu acho que é no desafio, no problema, que a gente começa a evoluir. evoluir verdade. e achar soluções. Verdade. Muito bom ter vocês aqui. Agradeço demais a participação de vocês, nossos convidados especiais, tá? Levar em nome da Expocacer nossos agradecimentos também, recebê-los, ter compartilhado a experiência de vocês, o conhecimento de vocês. André, você já é uma pessoa, assim, um especialista também em podcasts. Já é de casa. Já é de Figurinha casa. carimbada. Especialista em podcasts. Obrigado. Da Expocacer. Mais uma vez, Eu que te agradeço. muito obrigada por compartilhar também seu conhecimento, tá? Aqui com a gente, sua experiência. Eu espero mesmo, a gente espera que isso mude para melhor, esse cenário mude para melhor, e a gente depende também da natureza, né? Porque é ela que rege esse caminho. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para voltar aqui eu danar com você também. Espero que André, agora vamos corrigir aquele podcast. Aquele número. Vamos corrigir Aquele número. Vamos atualizar. Espero, viu, Os Ana? produtores vão ficar muito felizes com isso. Só você que vai danar comigo. Mas assim, eu só queria agradecer mais uma vez e o importante, por mais que assim as notícias não sejam as melhores, a gente trabalhar com transparência, né? Perfeito. E também pro produtor que tá assistindo a gente, escutando, que ele entenda o cenário que nós estamos vivendo, né? Para ficar menos sensível a informações que não são reais, né? Então, assim, é um cuidado grande que a gente tem que ter em ser transparente, né? E se não acontecer, que bom, né? Que bom. Ele se preparou para isso. Para isso. E também para ele não achar que, assim, que a gente está colocando um número, né? Esperamos que seja bem melhor do que isso, mas para ele também não achar que tá zerado, né? De alguma forma eles sabem, né? Eles têm consciência, porque eles estão
atuando. Ótimo. Eu também gostaria de agradecer. Muito obrigado pelo convite, Ana, de estar aqui com vocês hoje. Prazer enorme, André, estar junto com você e com a Priscila. Né? E se Deus quiser, estaremos em próximo. Você, figurinha carimbada igual o André, pode contar comigo para os Sempre próximos. quis. E eu acho que essa informação que a gente trouxe aqui é o que o André falou. É importante, não é a melhor, e cada um eu acho que tem que olhar para o seu, né? Para Sim. a sua fazenda, para o seu umbigo, e tentar entender a sua realidade, e daí traçar a melhor estratégia para o próximo ano, para o próximo, para que a nossa cafeicultura continue prosperando. Com certeza. Ana, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui juntamente com o André e com a Vitória, que são mega profissionais aí do campo. E é isso, né? Acho que a gente trouxe informações importantes, informações úteis para que ele consiga se organizar, se planejar em relação aos próximos passos da fazenda, entendendo que a gente pode crescer e a gente pode aprender muito com tudo isso, a gente precisa se fortalecer, mas que a gente também é profissional e precisa estar preparado para lidar com esses desafios. Muito obrigada mais uma vez. E voltem sempre.